Hoje trago um discurso poderoso e inspirador, baseado nas sagradas escrituras da Bíblia. A vida é repleta de desafios, e muitas vezes nos deparamos com momentos em que somos derrubados pelas adversidades. Entretanto, em meio a essas tribulações, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e nos guiar para a vitória. Assim como José, que enfrentou inúmeras provações, aprendemos que as dificuldades podem se transformar em bênçãos quando confiamos no plano divino. A história de José nos ensina que, mesmo em meio à injustiça e traição, ele perseverou e, no final, alcançou uma posição de destaque e prosperidade, provando que Deus pode transformar o mal em bem. Filipenses 4, versículo 13, nos diz que podemos enfrentar qualquer desafio com a força que recebemos de Deus. Essa promessa nos encoraja a não desistir, pois Ele está conosco em cada passo da jornada. Imagine um atleta em uma corrida, correndo com determinação e confiança, sabendo que o seu treinador está ao lado dele, incentivando-o a alcançar a linha de chegada. Da mesma forma, Deus está ao nosso lado, nos dando a força e a coragem necessárias para superar os obstáculos da vida. Na Bíblia, encontramos histórias de homens e mulheres que enfrentaram grandes desafios e tribulações, mas não desistiram. Podemos nos inspirar em personagens como Davi, que, apesar de sua juventude, enfrentou o gigante Golias com fé inabalável e uma pedra certeira em sua testa. Essa história nos ensina que, quando confiamos em Deus, nossos inimigos mais temíveis podem ser derrotados. Em nossas próprias vidas, muitas vezes somos confrontados com lutas internas e externas. Talvez tenhamos passado por perdas dolorosas, derrotas profissionais ou dificuldades financeiras. Mas, lembre-se das palavras de Romanos 8, versículo 18, que nos assegura que nossas aflições atuais não se comparam à glória futura que nos aguarda. Se você se sentir desencorajado ou desamparado, pense em um atleta se preparando para uma corrida, enfrentando horas de treinamento e esforço. No momento da prova, todo o cansaço e sacrifício valerão a pena quando ele cruzar a linha de chegada com a vitória em mãos. Em Hebreus 12, versículos 1 e 2, somos comparados a atletas em uma corrida. E assim como um atleta que busca alcançar seu melhor desempenho, devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que nos aflige, focando no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito de perseverança, coragem e superação. Imagine um alpinista subindo uma montanha desafiadora. No caminho, ele enfrenta rochas escorregadias, trilhas íngremes e ventos fortes. No entanto, sua determinação o impulsiona a continuar, pois sabe que, ao alcançar o topo, a vista será magnífica. Da mesma forma, Deus nos chama a prosseguir em nossa jornada, mesmo quando o caminho se torna difícil. Ele promete nos fortalecer e nos capacitar para enfrentar os desafios, pois sabe que a recompensa no final será gloriosa. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos situações impossíveis. Daniel manteve sua fé inabalável, sabendo que Deus o protegeria, mesmo na presença de feras famintas. Acreditar que Deus está conosco em meio às dificuldades nos dá a coragem de enfrentar nossos próprios leões. Às vezes, enfrentamos lutas internas, como o medo e a insegurança, que podem nos paralisar. Imagine uma águia voando alto nos céus. Essa majestosa criatura não tem medo das tempestades que se formam abaixo dela, pois suas asas fortes a elevam acima das nuvens escuras. Da mesma forma, podemos superar nossos medos e incertezas, confiando na força que vem de Deus. Como vemos em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, nossas tribulações são temporárias e produzem para nós um peso eterno de glória. Quando nos deparamos com situações desafiadoras, podemos visualizar essas tribulações como degraus que nos levam mais perto da nossa vitória.
Assim como um escultor esculpe uma bela obra-prima a partir de um bloco bruto de pedra, Deus usa nossas lutas para nos moldar e nos tornar mais fortes e resilientes. Nossa jornada de vida é uma corrida de resistência, como uma maratona. Em uma maratona, os atletas enfrentam quilômetros de desafios, mas a sensação de cruzar a linha de chegada é indescritível. O mesmo acontece em nossas vidas. Enfrentamos quilômetros de dificuldades, mas quando continuamos a correr com perseverança, nos aproximamos da vitória. Lembre-se também das palavras de Jesus em João 16, versículo 33, onde ele nos encoraja a ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Jesus enfrentou inúmeras provações durante seu ministério na terra, mas sua fé inabalável e amor incondicional o capacitaram a superar todas as adversidades. Seguir o exemplo de Jesus é a chave para enfrentar nossos próprios desafios com coragem e esperança. Assim como uma árvore que, mesmo durante as tempestades, permanece firme e forte enraizada no solo, devemos permanecer firmes em nossa fé e confiança em Deus, não importa as circunstâncias. A tempestade pode soprar, mas nossa fé nos sustentará. Quando olhamos para trás em nossa jornada, podemos nos inspirar em todas as vezes em que fomos derrubados, mas nos levantamos novamente. Cada queda nos ensinou lições valiosas e nos fez crescer como indivíduos. Assim como uma semente precisa ser plantada na escuridão da terra antes de florescer em uma bela flor, nossas lutas são necessárias para nos preparar para a glória que está por vir. A história de Moisés é uma prova da fidelidade e poder de Deus em nossas vidas. Ele foi escolhido para liderar o povo de Israel para fora da escravidão do Egito. No entanto, essa jornada foi repleta de desafios, desde a confrontação com o faraó até a travessia do Mar Vermelho. Moisés poderia ter desistido várias vezes, mas ele manteve sua fé e obediência a Deus, o que eventualmente levou o povo de Israel à liberdade. Da mesma forma, não devemos desistir diante das dificuldades, pois Deus está conosco, capacitando-nos a superar qualquer obstáculo em nossa caminhada. Em nossas vidas, também enfrentamos batalhas internas, lutando contra nossos próprios demônios, como a autocrítica e a falta de autoconfiança. Imagine uma competição de dança, onde um participante se sente inseguro e com medo de falhar. No entanto, quando esse dançarino deixa de lado seus medos e se entrega à música, sua dança se transforma em uma expressão de beleza e confiança. Da mesma forma, quando confiamos em Deus e nos entregamos completamente a Ele, nossas inseguranças são substituídas pela certeza de que somos amados e capacitados por Ele. Ao longo de nossa jornada, também encontramos pessoas negativas que tentam nos desencorajar. Imagine um pintor talentoso que enfrenta críticas e desaprovação em relação à sua arte. Com tudo isso, ele se mantém fiel à sua paixão e continua a criar obras incríveis, pois sabe que sua arte é uma expressão única de quem ele é. Da mesma forma, devemos nos lembrar de que somos únicos e amados por Deus, e não devemos permitir que a negatividade dos outros nos impeça de seguir nossa verdadeira vocação. A história de Jó nos ensina sobre perseverança e fé inabalável em meio às provações. Jó perdeu tudo o que possuía, sua família, riqueza e saúde. No entanto, em vez de amaldiçoar Deus, ele permaneceu fiel e confiante, mesmo em meio à sua dor. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, mostrando-nos que a fidelidade a Deus vale a pena, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Durante nossas jornadas, também encontramos momentos de desânimo, como um corredor que fica sem fôlego em meio a uma corrida. Entretanto, assim como o corredor recupera o fôlego e encontra forças para continuar, também podemos encontrar força em Deus para nos levantarmos e prosseguirmos. Em Sua palavra, Ele nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem, pois, no tempo certo, colheremos a recompensa. A história de Ruth e Noemi é um exemplo de fidelidade e amor incondicional. Noemi,
após enfrentar a perda de seus familiares, decidiu retornar à sua terra natal, Belém. Sua nora, Ruth, recusou-se a abandoná-la e permaneceu fiel, mesmo em meio à incerteza e às dificuldades. A dedicação de Ruth resultou em bênçãos inimagináveis, pois ela se tornou um exemplo de bondade e virtude. Essa história nos mostra que o amor e a lealdade podem florescer mesmo nos momentos mais difíceis. Ao longo de nossa jornada, também podemos nos sentir sobrecarregados pela responsabilidade, como um líder que deve guiar um grande grupo de pessoas. No entanto, lembre-se de que você não está sozinho. A história de Moisés nos ensina que Deus sempre nos capacita com a força e a sabedoria necessárias para cumprir nossa missão. Ele é a nossa fonte de inspiração e direção, e em seu poder, encontramos descanso para nossas almas. Quando enfrentamos a escuridão da vida, como a incerteza em relação ao futuro, lembre-se de que a fé é a luz que nos guia. Imagine estar em um túnel escuro, sem saber o que está à frente. Nesse momento, quando acendemos uma vela, mesmo que pequena, ela ilumina nosso caminho. Da mesma forma, nossa fé pode ser pequena, mas se acendemos, ela nos guiará através das sombras e das incertezas. A história de Gideão nos ensina que, mesmo quando nos sentimos fracos e inadequados, Deus nos capacita para cumprir sua vontade. Gideão, um homem comum, foi escolhido para liderar o exército de Israel contra uma grande nação inimiga. Mas, em vez de confiar em suas próprias habilidades, ele confiou em Deus e alcançou uma vitória impressionante. Essa história nos mostra que Deus pode usar até mesmo os mais fracos para realizar grandes feitos. A história de Neemias nos ensina sobre a importância de perseverar na reconstrução de nossas vidas, mesmo diante das ruínas do passado. Neemias enfrentou a tarefa desafiadora de reconstruir os muros de Jerusalém após a devastação causada pelo exílio. Ele encontrou resistência, oposição e desânimo, mas não desistiu. Com determinação e oração, ele liderou o povo na restauração da cidade. Da mesma forma, podemos enfrentar os destroços de nossas próprias vidas com coragem e esperança, confiando em Deus para nos fortalecer e reconstruir o que foi perdido. Quando nos sentirmos desanimados ou tentados a desistir, olhemos para a cruz de Cristo. Ali encontramos o maior exemplo de amor, coragem e perseverança. Ele suportou todas as nossas fraquezas e lutas, para que pudéssemos encontrar a vitória em meio às nossas dificuldades. Assim como uma árvore que, mesmo em meio à tempestade, permanece firme com suas raízes profundamente enraizadas, sejamos nós também arraigados na fé e na confiança em Deus. Quando confiamos inteiramente em sua força, sabedoria e bondade, somos capazes de superar qualquer desafio que a vida nos apresente. Que este discurso seja uma lembrança constante de que cada dia é uma nova oportunidade para crescer, superar e alcançar nossos sonhos mais profundos. Não permitamos que as dificuldades nos impeçam de voar alto e alcançar as alturas que Deus tem reservadas para nós. Portanto, levantemo-nos com coragem e determinação. Mesmo quando o caminho parecer íngreme e sinuoso, lembremo-nos de que a força para continuar vem do alto. Deus está conosco, Ele nos sustentará e nos capacitará para perseverar e triunfar. E assim, encerramos esta mensagem poderosa com um chamado a todos: não desistam! O poder de Deus está em vocês, e com Ele, vocês são mais que vencedores. Continuem em sua jornada com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Que Deus abençoe cada um de vocês e os fortaleça a cada passo do caminho. Acreditem em si mesmos, acreditem em suas promessas e nunca duvidem do poder que habita em vocês. Vamos juntos enfrentar os desafios, alcançar nossos objetivos e viver uma vida plena e significativa. Lembrem-se de que vocês têm o potencial de fazer a diferença neste mundo. Então, não desistam, pois o mundo espera por suas habilidades, paixões e talentos únicos. Com fé, coragem e amor,
Vamos conquistar cada batalha e testemunhar a grandeza que Deus tem reservada para cada um de nós. Que possamos ser inspiração uns para os outros e nunca nos esqueçamos de que somos amados e guiados por um Deus que nunca falha. Não desistam. Em Deus, tudo é possível.